Olá, graça e paz. Esse que tenho o prazer de vos apresentar é o pastor José Freire e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. Além disso, nós hoje vamos falar um tema super importante e esse tema é o tema que nós conhecemos como o juízo do trono branco. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like, que é muito importante para nós. Vamos à mensagem de hoje. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez te louvamos, te adoramos de todo o nosso entendimento, o nosso coração. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê renovo, Senhor, para que possamos estarmos firmes e de pé na Tua presença santa. Pai querido, Pai maravilhoso, queremos pedir perdão dos nossos pecados, queremos pedir perdão dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Papai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra penetre os nossos corações, que a Tua palavra nos dê alegria para vivermos, para continuarmos de pé, porque a Tua palavra é vida para aquele que crê, para aquele que confia, e nós estamos aqui no dia de hoje, clamando, suplicando, implorando o Teu nome que está acima de todos os nomes. Senhor, enxugue as lágrimas dos nossos corações, tirai de nós a tristeza, a ansiedade, o desespero, a loucura, a fraqueza, renova as nossas forças, renova a nossa fé. Senhor, se há alguém enfermo, que ele seja curado pelo poder do nome de Jesus. Se há alguém, meu Deus, angustiado, que ele seja transformado pelo nome santo do Senhor Jesus. Se há alguém abatido, fragilizado, angustiado, que ele seja, ó Deus, transformado pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia. Nós te clamamos, nós te buscamos, nós te suplicamos em nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome que está acima de todos os nomes. Eu te apresento os hospitais, os presídios, os manicômios, as famílias, os casais, os filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, meu Deus. Também lhe apresento todos os que acompanham o canal, a obra das missões em todas as nações da terra. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Liberta o oprimido, Senhor, o desesperado, em nome de Jesus. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, e deixe o seu like, que é muito importante. Vamos à mensagem de hoje da palavra de Deus para os nossos corações. A mensagem de hoje, cuja palavra é o grande trono branco. Como será o julgamento do trono branco? O grande trono branco, descrito em Apocalipse 20, verso 11 até o verso 15, é o julgamento final, antes dos perdidos serem lançados, os perdidos, no lago de fogo e enxofre. A mais preocupante passagem da Bíblia está em Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15, onde os ímpios podem vislumbrar como será o seu derradeiro encontro com Deus. Estes versículos descrevem o julgamento diante do trono branco, que acontecerá no fim do reinado milenar de Cristo sobre a terra. E veja, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 11 até o verso 15. Então veja, o julgamento do grande trono branco, a Bíblia claramente indica algum tipo de julgamento logo após a morte. Hebreus 9, 27 afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A nossa posição em Cristo determina o nosso julgamento. Imediatamente após o arrebatamento, o crente comparecerá perante o tribunal de Cristo, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Lá os santos ressurretos serão recompensados pelas boas obras que realizaram na terra. Isto, porém, é um complemento diferente do ímpio, que será julgado perante o grande trono branco ao final do milênio. Portanto, Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, descreve o cenário de um severo julgamento. Após os 1000 anos do reinado de Cristo na terra, Satanás será solto do abismo e mais uma vez fará guerra contra Deus, enganando e convencendo muitos a seguirem-no. E descerá fogo do céu e consumirá seus seguidores, enquanto o próprio Satanás será lançado no lago de fogo. E então comparecerão perante o tribunal de Cristo todos os não salvos de todas as eras. A descrição do grande trono branco em Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15, João primeiramente descreve um trono. Esta não é a primeira menção de um trono em Apocalipse, mas João usa 2 adjetivos únicos para descrever este trono, e ele classifica-os como grande e branco. E grande por causa do seu tamanho, quando comparado ao anterior de Apocalipse 20, verso 4, aquele que ocupa, e de importância do julgamento preferido ali. Agora, veja, a cor do trono também possui diversas conotações, significa pureza de quem sobre ele se assenta, e a justiça de quem administra. Por fim, evoca a justiça do juiz e do veredito. Então, o ocupante do grande trono branco. João não identifica o ocupante do grande trono de forma direta. Em Apocalipse, aquele que se assenta sobre o trono frequentemente se refere a Deus. Em João 5, 22, porém, lemos que o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Em Romanos 2,16, Paulo escreve sobre o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Em Apocalipse 3,21, fala que Jesus partilhando um trono com Deus. Barclay disse, tal é a união entre o Pai e o Filho, que não há problema algum em atribuirmos as ações de um ao outro. Na presença desta majestade divina, fogem a terra e a atmosfera circundante. Assim como um pecador não pode estar na presença de Deus, de um Deus santo, ele vale para a terra e o seu ambiente corrompido. Em 2 Pedro 3,10, lemos que os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, não há lugar para tais coisas, pois a corrupção não pode estar na presença de Deus, num Deus santo. O povo julgado no grande trono branco. Os mortos grandes e pequenos diz respeito a todas as pessoas que viveram ao longo da história e, a despeito da sua posição social, morreram sem conhecer e acreditar no sacrifício de Jesus Cristo por seus pecados. Estejam na terra, no mar, nas covas, nas criptas, os restos desses mortos serão restaurados, reunidos nas suas almas e espíritos. Ressurretos comparecerão perante o grande trono branco. Após a morte, a alma continua a existir. Na ressurreição, ela recebe um corpo adequado à existência eterna. Antes da ressurreição, a alma do crente encontra-se na presença de Deus, aguardando seu galardão eterno. A alma do ímpio fica no Hades, para onde vão os mortos iníquos, a fim de aguardar o juízo final. E no julgamento perante o grande trono branco, os ímpios de todas as eras serão ressuscitados. Então Daniel 12:2, João 5:28, Atos 24:15 descrevem uma ressurreição para os justos e os injustos. E Daniel e João ainda explica que esta ressurreição, os justos se erguerão para a vida eterna e os injustos para a vergonha e condenação eterna.
No julgamento perante o grande trono branco, os ímpios de todas as camadas sociais, com variedades, capacidades intelectuais, oriundos de diversas posições de poder político ou financeiro, terão uma coisa em comum: todos morreram sem Cristo. Todos se levantarão dos seus túmulos e o Hades será esvaziado. E as bases deste julgamento. Ao longo do julgamento, vários livros se abrirão. Os registros de todos os atos e pensamentos secretos dos ímpios serão revelados. Em Eclesiastes 12:14, lemos: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E é preocupante imaginar que cada um de nós pode ter um anjo registrando cada pensamento e palavra e ato. Livro da lei. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus serão julgados de acordo com as leis do Antigo Testamento. Como vemos em Gálatas 3:10, aqueles que vivem debaixo da lei serão julgados por ela, a menos que aceitemos a misericórdia de Deus que nos é oferecida por meio do seu Filho. Não podemos ser considerados justos, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 3:23. Hebreus 2:2 exige que toda transgressão e desobediência receba a justa retribuição. Isto é compatível com a justiça de Deus e parece indicar diversos níveis de tormentos no inferno. Uma pessoa relativamente ética que tenha levado uma vida tanto virtuosa, embora distante dos padrões de Deus, não sofrerá a mesma punição atribuída a Adolf Hitler. Da mesma forma, o julgamento de quem jamais ouviu o Evangelho levará tal fato em consideração. Estes certamente enfrentarão menor severidade que aqueles que repetidamente ouviram a palavra de Deus e rejeitaram. Por isso, queridos, quais são os livros das obras? O juiz então senta-se em um trono, pronto a dar o veredito, e examina os livros que são abertos no tribunal, os quais registram todos os atos de cada réu. A salvação não está em questão, pois os acusados presentes são descritos como mortos, significam que estão espiritualmente longe da presença de Deus. Aí depois tem o livro da vida. Neste caso, a palavra livro está no singular, pois há apenas um. Trata-se do livro da vida, que traz nomes dos eleitos de Deus e cidadãos do céu. Eles não vão estar lá. Depois vem o julgamento mesmo. A conclusão disto é que em 1 Coríntios 15:26, Paulo escreve: ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Satanás é destruído e lançado no lago de fogo, em Apocalipse 20:10. Juntando-se à besta e ao falso profeta, quer dizer, o anticristo e o falso profeta. E por fim a morte e o Hades serão derrotados e lançados no lago de fogo. A morte é aniquilada e Deus põe o fim na dor, fazendo cessar todo o choro e secar toda lágrima. A morte já não existirá, em Apocalipse 21:4. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 54 e 55. Se você almeja escapar desse juízo, aceite Jesus como teu Salvador e Senhor. E aí você terá realmente uma vida eterna ao lado dele. Que Deus te abençoe e te guarde.